Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. E graças a Deus comigo tá tudo bem também. E hoje pessoal, mais um vídeo aqui compartilhando a nossa horta em vaso, que tá muito produtiva, muito bonita. E como vocês podem ver que é uma chuvinha boa aqui, ó. As plantinhas tá tudo molhado. Graças a Deus aí já ajuda a gente também, né? Porque todo dia tem que estar aqui regando as plantinhas. De manhã bem cedo, já acordo bem cedinho para estar aqui cuidando da minha plantação em vaso, né? Não pode faltar água de jeito nenhum. Mas como choveu bastante essa noite, graças a Deus, já deu uma ajudinha aqui para eu poder descansar um pouco, né? Mas tá top, top. E como vocês podem ver, ó, eu fiz uma adubação aqui, né? No outro vídeo eu mostrei com vocês, compartilhando uma adubação orgânica, um adubo líquido orgânico, que ajuda bastante na produção aqui da minha hortinha. Então a gente tem que estar mostrando para vocês se realmente dá certo, se não dá certo. Mas como vocês podem ver, olha como se desenvolveu, ó a plantação de tomate. Depois que eu fiz a adubação líquida aqui, com adubo orgânico líquido, olha como se desenvolveu. Olha os tomates, ó, fica bem carregadinho, ó. Estão até madurando aqui. Olha os pezinhos de pimentão, minha gente. Tô colhendo bastante pimentão aqui. Então, esse adubo que eu compartilho com vocês, que eu preparo aqui, né, pra tá adubando a minha hortinha em vaso, esse é pra você tá adubando qualquer plantinha, tanto as hortaliças, as frutíferas. Você pode adubar o que você quiser com esse adubo líquido, porque ele vai servir tanto para os pés de pimentão, para os pés de tomate, vai servir para os alfaces, vai servir para as couves, porque ele vai ajudar na produção de folhas, na produção de frutos. Vai ajudar bastante, minha gente. Olha que legal. Aqui a gente mostra que realmente dá certo, ó. Ó como tá bem cuidado. Lógico que a gente sempre tem que ficar de olho, fazer manutenção aqui, né? Eu tinha feito também um tratamento com enxofre, aí choveu, eu tenho que repetir esse tratamento, principalmente nesse daqui, ó, que eu falei com vocês, que eu tenho que estar fazendo pelo menos uma vez na semana esse tratamento com enxofre, porque ele se recupera muito bem depois que a gente faz esse tratamento, ó. Alguns eles estão brotando sadio, vocês podem ver, ó. Então, a gente tem que continuar usando esse produto para ele continuar as folhas vindo, né? Para não ter ácaro mais e as folhas vir sadia. Para ele poder estar assim, produtivo, ó. Tá vendo? Não é só regar, colocar adubo, não. Tem que tratar também para prevenir. A gente trata para prevenir. Porque quando a doença entra, minha gente, fica mais complicado, né? Aí o tratamento tem que ser mais severo, tem que ser feito mais vezes. E quando a gente vai para prevenir, uma vez no mês já tá de boa, já tá legal. Mas quando a gente tem que tratar porque já entrou a doença, aí a gente tem que fazer mais vezes, aí dá mais trabalho. E às vezes acaba até acontecendo de não dar certo. Por quê? A planta ficou tão atacada que a gente acaba perdendo ela. A planta acaba sendo tão atacada que a gente acaba perdendo a nossa plantinha. Mas, se Deus quiser, elas vão se recuperar bem. É só eu não relaxar aqui no tratamento. E aqui vocês podem ver, ó, como tá a produção das beterrabas, ó. Ó, só não pode ficar chovendo direto. Se chover direto, aí complicou aqui pra mim, né? Se chover um pouquinho, parar, né? Aquela chuvinha boa, agradável, ajuda até as plantas a produzir. Mas se chover, ficar 2 dias, 3 dias chovendo direto, aí eu tenho que vir aqui tratar com calda bordaleza, ficar de olho se tá vindo algum inseto, alguma praga para atacar. Porque acontece, né, minha gente? A gente não pode impedir a natureza de fazer o trabalho dela. Porque aqui tá no ar livre, né? Meus vasos ficam aqui no quintal. Eu não boto sombrite, eu não boto nada pra proteger. Não tem estufa, não tem nada, tudo na natureza praticamente, tá aqui o ar livre, né? Então, quando a nossa plantação fica assim, exposta assim, ela pode acontecer, né, de ser atacada por inseto, né, por praga como lagarta, pulgão,
Então a gente tem que ficar de olho, sempre estar cuidando, não deixar faltar nutrientes para nossa plantinha. E assim a gente vai conseguir ter uma colheita boa, mesmo fazer uma adubação orgânica. Que nessa plantação aqui eu estou fazendo só adubação orgânica. E vocês podem ver que dá certo sim. Fazer um tratamento orgânico, fazer uma adubação orgânica, dá certo. Eu já fiz algumas experiências com as outras plantações, já cuidei das outras plantações com adubo químico, mas a adubação orgânica, minha gente, 1000 vezes melhor. Por quê? Porque quando a gente coloca um adubo orgânico aqui, a gente está tratando do solo. E quando o solo está sadio, a planta também vai estar sadia, entendeu? E quando a gente coloca uma adubação química, né, que seja veneno, que seja ruim, é bom também. Ele tem bastante nutriente, é eficiente, mas o que acontece? Ele não traz vida ao solo, porque ele não tem matéria orgânica, ele não tem micro-organismo, ele só é um mineral que vai sintético, né, que foi sintetizado e vai direto para a plantinha. Sim, vai levar os nutrientes que ela precisa, é muito bom, mas a parte de trazer vida ao solo, é onde dá imunidade para as plantinhas, ele não faz esse papel. Quem faz são as matérias orgânicas. As matérias orgânicas que fazem esse papel. Quando você coloca um adubo orgânico, você está enriquecendo o seu solo com micro-organismo, com várias vidas aqui, que vai ajudar a dar resistência. A plantinha ela vai ser menos atacada por praga. Ela vai ser mais resistente ao clima. Por isso que a adubação orgânica é melhor. Não que a adubação química seja errado. Mas como eu falei, é igual você. Se você, mesmo que você vamos dizer, você não se alimenta bem, você come um monte de porcaria aí, mas mesmo assim você repõe isso tomando vitamina, né? Que o médico passa, você vai lá no médico, no seu nutricionista, tá com deficiência de algum nutriente, ele vai lá e repõe com vitamina sintética aí das farmácias, e você vai repor isso, você vai se sentir bem. Mas o que acontece? A parte que você... Como vou explicar para vocês, minha gente? Aí a parte que é natural da microbiota, da parte intestinal, a gente precisa de se alimentar bem, a gente precisa comer comida que seja orgânica, igual as plantas, igual a terra. Você tem que se alimentar organicamente, porque quando você consegue trazer esses nutrientes, essas vitaminas para você através de uma maneira orgânica, só a microbiota intestinal, a sua imunidade vai ficar forte. Então você vai ficar mais resistente a gripes, resfriado, a doença. Você vai ter menos queda de imunidade. Você vai ficar mais resistente à doença quando muda o tempo. Então você vai ficar mais forte, seu cabelo vai ficar bonito, suas unhas, sua pele. Por quê? Você está se alimentando bem, você está colocando comidinha, né? Porque você vai se alimentar de alimentos orgânicos, natural, como verduras, frutas. E isso vai ser bom para a microbiota intestinal que a gente tem, né? A flora intestinal, que eles precisam se alimentar disso. Eles precisam de comidas, eu falo alimentos vivos, como verduras, legumes, frutas, coisas que Papai do Céu criou. E quando a gente se alimenta mal com comidas industrializadas, não acontece isso. Você vai sentir, você vai saciar sua fome, né? Vai se sentir satisfeita, mas compensação, a parte, né, que precisa de alimentos naturais, que para poder te manter sadia, forte, não vai ter. Então a sua flora intestinal começa a morrer, aí começa a multiplicar os vírus, os fungos, as bactérias, tudo que é maléfico, né, no seu corpo. Aí você começa a adoecer. E quando você começa a repor isso naturalmente com frutas, verduras, se alimentando bem, né, tomando água boa, também de uma boa qualidade, você vai estar trazendo saúde, porque você vai alimentar essa flora, né, a flora intestinal, e essa flora intestinal vai transformar tudo que você comer em nutriente e vai estar repondo você com várias vitaminas que o seu corpo precisa, vitamina que vai para o cabelo, que vai para a pele, que vai para a vista. Então você vai ficar mais resistente, entendeu? Mais sadia. É assim também com as plantas. Espero que esteja, né, explicando direitinho para vocês, pessoal, porque nós somos parecidos com ela. Então quando a gente alimenta a terra com matéria orgânica,
colocando adubos orgânicos, como esterco, humus, minhoca, tudo que é orgânico, a gente está alimentando a terra, e a terra ela começa a criar vida, micro-organismo benéfico, que vai enriquecer o solo com nutrientes, né? Que elas vão trabalhar isso, elas vão fazer a decomposição. Isso demora, isso é com tempo. Tudo que é natural, orgânico, leva mais tempo. Mas em compensação, é muito mais eficiente, entendeu? Traz mais benefício para a saúde das plantas, né? Tanto do solo, tanto das plantinhas. E ela fica mais produtiva e mais resistente. Assim somos nós. Se a gente se alimentar bem, comer só comidas que faz bem pra gente, beber água, né? Trocar refrigerante por água, viver de uma maneira saudável, então tudo no seu corpo vai funcionar muito bem. Seu intestino vai funcionar bem, a sua visão vai ficar melhor, você vai conseguir enxergar melhor, porque muitas pessoas estão com problema de vista por falta de nutriente, sua pele, seu cabelo, entendeu, minha gente? E muitas vezes a gente está tendo que repor isso através de uma maneira sintética, né? Com as vitaminas das farmácias, porque a gente não está se alimentando. Então, o que os médicos fazem? Passa para repor isso mais rápido, a gente vai lá, compra uma vitamina, né? Vitamina B, vitamina C, que tem nas farmácias aí, para repor mais rápido, porque ele vai ser mais rápido absorvido. Quando é orgânico demora mais, porque tem que ser trabalhado, não é rápido também, nem na gente, nem nas plantas. É um processo lento, mas que funciona. Mas para repor mais rápido, os médicos criaram as vitaminas sintéticas aí, que você vai absorver mais rápido as vitaminas. Mas compensação, qualquer resfriadozinho você cai de novo, né? Qualquer mudança de tempo, você acaba caindo de novo. A sua imunidade cai, você acaba adoecendo. Por quê? Porque não foi tratado aonde deveria ser tratado. Primeiro, que é a nossa flora intestinal. E igual as plantas, quando você tratou a terra está com vida, as plantinhas também começam a ficar sadia. E quando você trata sua flora intestinal, repondo com frutas, verduras, você também começa a ter saúde. Então você fica mais resistente a doenças, a muita coisa, né? Que aparecer aí, você está mais resistente. Você consegue, não que você não vai adoecer, você pode até adoecer, mas vai ser fraca, né? Não vai ser tão severa, tão grave. Você logo vai se recuperar, vai ter uma recuperação mais rápida, né? Entendeu, meu povo? É assim. Nós temos que ser as médicas, as doutoras, os doutores das plantinhas, para a gente poder entender, até nós mesmos. A gente acaba entendendo como Deus é maravilhoso, como tudo se encaixa, como tudo é perfeito, né? A natureza é perfeita. Deus fez tudo equilibrado, tudo de uma maneira orgânica. Se você for ver, tudo é orgânico. Então, nós também temos que se alimentar de uma maneira orgânica. Por isso que eu criei a minha horta em vaso, para poder estar me alimentando melhor. Porque senão, né? Muitas vezes a alimentação orgânica é mais cara, e às vezes a gente não tem condição, acaba indo para as coisas mais fáceis, mais baratas, né? Que são os alimentos industrializados. Então, aqui eu posso compartilhar com vocês que dá para você cuidar da sua saúde física, se alimentando bem, cultivando seu próprio alimento, e também você vai tratar da sua saúde mental, porque quando você está aqui cuidando dessas plantinhas, você relaxa, você tira todos os estresses, toda a ansiedade, tudo que o mundo, né, traz, coloca cargas pesadas sobre nós. Aqui você vai se desestressar, né? Você vai relaxar, vai entrar em harmonia com a natureza. Você vai entender como ela funciona, que tudo tem seu tempo. Aí você vai entrar em equilíbrio, né? A sua mente vai ficar sã, seu corpo sã, e sua alma, a parte espiritual também. Porque quando a gente cuida da nossa mente, do nosso corpo, o nosso espírito também é tratado e curado, e a gente assim entra em equilíbrio, né, com o que Papai do Céu criou, que a melhor coisa no mundo é estar em harmonia com a natureza, com o que nos faz bem, e assim a gente consegue, né, enfrentar as dificuldades da vida. Entendeu, meu povo? Espero que eu tenha explicado para vocês, né, minha gente, que é muito bom produzir seu próprio alimento de uma maneira orgânica, saudável, porque assim você também estará saudável, equilibrada, assim como tudo que Papai do Céu criou para nós, né, minha gente?
É assim que Deus quer que a gente viva, sadio, equilibrado, mente sã, corpo sã, alma, parte espiritual sadia, equilibrada. Assim a gente vai conseguir vencer todos os obstáculos da nossa vida aqui, com muita sabedoria, né? Com a ajuda do Papai do Céu, que sempre está nos orientando e deixando várias coisas aí de sabedoria para nós, né, minha gente? Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, compartilhando a nossa hortinha aqui em vaso com vocês, tá, minha gente? Vocês podem ver que realmente dá certo e ajuda bastante aí, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!